Você já sentiu que está tentando construir algo importante na sua vida, mas as distrações e a oposição simplesmente não param de aparecer? Seja um projeto pessoal, uma meta de carreira ou até mesmo o fortalecimento da sua fé. Parece que sempre tem algo ou alguém tentando te desviar do caminho. Se você se identifica com isso, a história de Neemias, encontrada na Bíblia, é uma fonte incrível de inspiração e estratégia. Vamos mergulhar nessa jornada juntos e descobrir como podemos aplicar as lições dele hoje. Tudo começa em Suzã, a capital do Império Persa. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Isso não era um trabalho qualquer. Era uma posição de extrema confiança. Ele estava sempre ao lado do homem mais poderoso do mundo, garantindo que sua bebida não estivesse envenenada. Um dia, o irmão de Neemias, Hanani, chega de Judá com notícias devastadoras. Ele conta que os judeus que retornaram do exílio estavam em grande miséria e desprezo. E o pior de tudo, os muros de Jerusalém, a cidade santa, continuavam em ruínas e seus portões tinham sido queimados. Imagine a dor de Neemias. Ele estava vivendo no luxo do palácio, mas seu coração estava com seu povo, sofrendo a centenas de quilômetros de distância. A Bíblia diz que ele se sentou, chorou, lamentou por dias, jejuou e orou. Essa não foi uma reação passageira. Foi uma dor profunda, uma empatia que o moveu à ação. E a primeira ação dele não foi fazer um plano mirabolante ou correr para falar com o rei. A primeira ação dele foi se voltar para Deus. Em sua oração, ele confessou os pecados do povo, lembrou a Deus de suas promessas e pediu favor aos olhos do rei. Aqui está a nossa primeira grande lição. Antes de qualquer grande empreitada, comece com a oração. Leve suas preocupações, seus medos e seus sonhos a Deus. Depois de meses de oração, chegou o momento certo. O rei Artaxerxes notou a tristeza no rosto de Neemias, algo que nunca tinha acontecido antes. O rei pergunta: por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Isso só pode ser tristeza de coração. Neemias ficou com muito medo. Afinal, não era permitido demonstrar tristeza na presença do rei. Mas, reunindo coragem, ele respondeu: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade onde estão os túmulos dos meus antepassados está em ruínas e seus portões foram destruídos pelo fogo? Então, o rei faz a pergunta que mudaria tudo. O que você gostaria de pedir? Nesse momento crucial, antes mesmo de abrir a boca para responder, Neemias faz uma oração silenciosa a Deus. Que momento poderoso! Ele pede permissão para ir ajudar e reconstruir a cidade. E não para por aí. Ele pede cartas de salvo-conduto para a viagem e uma carta para o guarda da floresta do rei, para que ele fornecesse a madeira necessária para as vigas dos portões e para os muros. Neemias não apenas tinha uma visão, ele tinha um plano prático. A lição aqui é clara: a fé e o planejamento andam de mãos dadas. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. O rei, movido pela boa mão de Deus sobre Neemias, concede tudo o que ele pediu. A jornada até Jerusalém foi longa, mas Neemias finalmente chegou. E o que ele fez primeiro? Ele não anunciou seus planos em praça pública. Por 3 dias, ele observou. Então, no meio da noite, ele saiu secretamente para inspecionar os muros. Ele queria ver a extensão do dano com seus próprios olhos, sem influências externas. Ele avaliou a situação de forma realista. Isso nos ensina a importância de fazer nosso dever de casa. Antes de saltar para a ação, entenda o terreno. Conheça os desafios. Somente depois dessa avaliação cuidadosa, Neemias reúne os nobres, os sacerdotes e os oficiais. Ele descreve a situação terrível em que se encontravam e compartilha sua visão. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Ele então testemunha como a boa mão de Deus esteve com ele e como o rei o apoiou. A resposta do povo foi imediata e unânime. Vamos começar a reconstrução. E eles se puseram a trabalhar com entusiasmo. Mas, como em toda grande história, os vilões não demoram a aparecer. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita,
ficaram furiosos ao saber que alguém tinha vindo para ajudar os israelitas. Primeiro, eles zombaram e ridicularizaram o trabalho. Diziam: o que esses judeus fracos estão fazendo? Será que eles podem oferecer sacrifícios? Poderão terminar em um só dia? Será que conseguirão dar vida a pedras retiradas de montes de entulho e queimadas? Tobias acrescentou: pois que construam. Se uma simples raposa subir no seu muro de pedra, o derrubará. Essa é a primeira grande distração. O desânimo, vindo de palavras negativas. Quantas vezes as críticas e o ceticismo dos outros nos fazem duvidar de nós mesmos. Como Neemias reagiu? Ele orou novamente. Ele não entrou em bate-boca. Ele entregou a ofensa a Deus e continuou o trabalho. O povo tinha ânimo para trabalhar. E o muro foi construído até a metade de sua altura. Lição número 3. Não dê ouvidos aos pessimistas. Filtre as críticas. Concentre-se na sua missão e transforme a zombaria em combustível para sua determinação. Quando Sambalat e Tobias viram que a zombaria não funcionou e que o muro estava quase fechado, eles mudaram de tática. Eles conspiraram juntos para vir lutar contra Jerusalém e criar confusão. A distração evoluiu da zombaria para a ameaça de violência física. O medo começou a se espalhar entre os trabalhadores. E qual foi a estratégia de Neemias desta vez? Oração e ação prática. Mais uma vez, ele diz: nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger deles. Ele não apenas orou por proteção. Ele organizou um sistema de defesa. Ele armou os trabalhadores com espadas, lanças e arcos e os posicionou nos pontos mais vulneráveis do muro. Então, ele fez um discurso inspirador para o povo. Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ele conectou o trabalho prático de construir o muro a um propósito maior: proteger suas famílias e seu futuro. A partir daquele dia, metade dos homens trabalhava enquanto a outra metade ficava de guarda. Até mesmo os que carregavam os materiais trabalhavam com uma mão e seguravam uma arma com a outra. Eles estavam totalmente comprometidos, prontos para construir e para defender. A lição é poderosa. Quando a oposição aumentar, aumente sua vigilância e lembre-se do porquê você começou. Os inimigos, vendo que sua conspiração foi descoberta e que os judeus estavam preparados, tentaram uma nova abordagem. Mais sutil, eles tentaram a distração através do engano. Sambalat enviou uma mensagem a Neemias 4 vezes, dizendo: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Parecia um convite para uma negociação de paz, certo? Mas Neemias percebeu a armadilha. Ele sabia que o objetivo deles era ter Elou do trabalho e prejudicá-lo. A resposta de Neemias é uma das frases mais emblemáticas de toda a Bíblia. Ele responde: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Por que o trabalho deveria parar enquanto eu o deixo para ir até vocês? Que declaração de foco! Neemias sabia que sua presença era crucial para o projeto. Ele se recusou a ser desviado por reuniões inúteis ou falsas propostas de paz. Quantas vezes somos tentados a nos distrair com coisas que parecem importantes, mas que na verdade nos tiram do nosso propósito principal? Aprenda com Neemias a dizer não às distrações para poder dizer sim ao que realmente importa. A tática final dos inimigos foi um ataque à reputação de Neemias. Eles contrataram um falso profeta chamado Semaías para tentar amedrontar Neemias e fazê-lo cometer um pecado. Semaías disse a Neemias para se esconderem no templo, pois seus inimigos viriam para matá-lo à noite. Se Neemias, que não era sacerdote, entrasse no lugar santo do templo, ele estaria violando a lei de Deus e perderia toda a sua credibilidade moral e liderança. Mas Neemias, com discernimento espiritual, percebeu que essa mensagem não vinha de Deus. Ele respondeu com firmeza: deveria um homem como eu fugir? Ou alguém como eu entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Ele se recusou a ceder ao medo e a comprometer sua integridade. A lição final é crucial. Proteja sua integridade a todo custo. Em momentos de pressão, o medo pode nos levar a tomar atalhos ou a fazer coisas que vão contra nossos valores. Mantenha-se firme. E o resultado?
de toda essa perseverança. Em apenas 52 dias, o muro foi concluído. Um feito extraordinário que parecia impossível. E o impacto foi enorme. A Bíblia diz que quando todos os inimigos ouviram sobre isso, e todas as nações ao redor viram, eles perderam a confiança em si mesmos, porque reconheceram que esta obra havia sido feita com a ajuda de Deus. A fidelidade de Neemias não apenas reconstruiu um muro físico, mas também restaurou a honra do povo e se tornou um poderoso testemunho da grandeza de Deus. A história de Neemias é uma aula magna sobre liderança, fé e foco. Ela nos ensina a começar com a oração, a planejar com sabedoria, a ignorar os críticos, a estar vigilantes contra as ameaças, a dizer não às distrações e a nunca comprometer nossa integridade. Seja qual for o muro que você está tentando construir em sua vida, lembre-se de Neemias. Lembre-se que as distrações virão. A oposição surgirá, mas com fé, foco e a estratégia certa, você também pode completar a grande obra que foi chamado a fazer. Obrigado por assistir. Se essa mensagem te inspirou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvi-la e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!